Olá, meus amigos cafeicultores! Estou oferecendo a vocês uma oportunidade única de evolução na cafeicultura. Te convido a participar da imersão em cafeicultura presencial. Serão 3 dias de aprendizado em Varginha, no sul de Minas Gerais, nos dias 28, 29 e 30 de abril, onde os 2 primeiros dias serão em um hotel e o terceiro dia será aqui nas minhas lavouras, onde poderei apresentar na prática as técnicas que eu aplico. Esta imersão será com uma linguagem simples, prática, acessível a qualquer pessoa que tenha interesse na cafeicultura, podendo ser iniciantes na atividade ou já muito experientes. Será o aprendizado e atualização com o que tem de melhor na cafeicultura, dentre os assuntos relacionados à produção, operação e gestão. Não perca tempo e entre em contato com o pessoal da Sim Café pelo WhatsApp que aparece aqui na tela e reserve já a sua vaga. Te espero lá! Você tem 100% de certeza em tudo que faz? Acredito que não. Eu mesmo não tenho. A dúvida, o questionamento são fundamentais para se chegar na certeza. Isso é tão verdade que em todos os nossos vídeos nós recebemos muitas perguntas expressando as dúvidas dos cafeicultores. Então, hoje nós vamos dedicar esse programa todinho a responder dúvidas e sugestões que vocês nos enviaram. Acompanhe e veja se a dúvida dos outros cafeicultores são as mesmas que você tem aí na sua fazenda. Afinal, conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Keep Green, sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva. Um produto ICL, impacto para um futuro sustentável. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. O Leandro Pereira tem uma pergunta que vai ser muito importante para todos vocês. Gostaria de saber se um solo muito encharcado de água nesse período, posso tirar terra para fazer análise. Não dá problema com algum nutriente? O difícil vai ser tirar a análise de solo com ela molhada. Interessante dar uma secada. Mas se tirar molhada não tem problema. Pode levar para o laboratório. Lá eles vão ter que secar essa análise de solo para depois fazer a análise. Interessante seria fazer seco, mas se não tiver jeito, pode mandar molhada. O importante é o seguinte, tirou a análise de solo molhada hoje, mais depressa possível e leva para o laboratório. O André Neto está comentando aqui, ó. Gustavo, zinco no solo dá certo? O André, não dá certo, tá? Muito pouco utilizado. O zinco ele é muito importante, muito eficiente via foliar. E no solo pode ser que alguma lavoura dá algum efeito positivo e pode ser que a grande maioria das lavouras não responda a esse zinco. Então a gente não recomenda zinco no solo, apenas na folha. Olha a pergunta do Robson Claudino. Gostaria de saber orientação sobre plantar café e fazer adubação fosfatada depois. Existe uma discussão sobre ser ou não ser viável. Nossa, Robson, é um crime fazer isso. Toda vez que você plantar café, se você puder incorporar o fósforo no suco, na coveta, é onde a eficiência acontece. Se você deixar para fazer isso depois, a reação desse fósforo no solo vai demorar e com isso você vai perder muito no desenvolvimento inicial. Então seria um crime não plantar café com fósforo dentro da coveta. Agora eu vou responder a pergunta da Heloísa Vasconcelos. Boa noite, Gustavo. Qual a melhor técnica de colher café que agride menos a planta? Excelente pergunta, Heloísa. Mas é importante a gente observar qual a hora certa de colher esse café. Um café verde, ainda agarrado na planta, se nós amarrarmos um peso nele, vai ser um peso de quase 2 kg e ele não desprende da planta. Quebra o galho e não desprende. Já um café no ponto de ser colhido, se você amarrar 200 gramas nele, ele já desprende. Então, ou seja, quanto menos força eu colocar na planta, menos vai agredir a planta. Quanto mais verde tiver o café, mais força eu fizer, mais vai agredir. Então, macete, colher quando estiver na hora de colher, ou seja, com maior facilidade de desprendimento. Agora a pergunta do Ivan Luiz. Muita gente diz que o etrel madura apenas a casca e os frutos não absorvem o mesmo teor de açúcar que um fruto maduro normalmente, diminuindo a chance de uma bebida fina. É verdade? É, Ivan, é verdade. O etrel ele amadurece a casca, facilitando a planta de desprender esse fruto dela, estragando menos ela, rendendo mais, tendo uma colheita melhor. Agora, ele não amadurece o grão que está lá dentro. Esse grão ele paralisa no estágio que está. Se você trabalha com café commodity, o maturador só vai ajudar.
Agora, se você trabalha com café especial, aí não vai ter grandes benefícios não. A pergunta do Gustavo Lopes. Fala sobre as vantagens e desvantagens do pulverizador de canhão na cafeicultura de montanha. Bom, Xará, o canhão ele é essencial na cafeicultura de montanha. Fazer pulverização costal nem sempre vai ficar bom. Então o canhão ele é muito bem-vindo e é uma excelente técnica. O que nós temos que observar é o clima, a condição climática, se está tendo muito vento, se a umidade, a temperatura está adequada para poder fazer a pulverização com canhão, assim como uma pulverização no trator e costal. Mas o importante é o quê? Você fazer a pulverização na hora certa. E o canhão ele te propicia essa facilidade, aonde na montanha, se a gente depender só da pulverização costal, a gente não vai conseguir essa eficiência e fazer o controle na hora certa. Agora a pergunta do Tuf Bichara. Qual seria a relação ideal de arborização por hectare? Qual o melhor sistema e linhas exclusivas de árvores e linhas exclusivas de café? O Bichara, cada vez mais essa técnica de arborização do café está menos utilizada. Quem fez no passado, cada vez mais está saindo da técnica. Mesmo porque atrapalha a mecanização e atrapalha a produtividade do café. A técnica da agroecologia, aí sim, é trabalhar não só a arborização, como outras culturas no mesmo local. Mas, se puder evitar, melhor. O Marcos Gomes está fazendo a seguinte pergunta. Qual variedade seria bom para 1.200 metros de altitude? Então, ou seja, 1.200 metros de altitude, você vai ter uma maturação mais tardia. Você vai ter uma área que normalmente tem problemas com foma. Então, nesse caso, as variedades que melhor se adaptam nessa condição são as variedades do grupo dos catucaís. As dúvidas estão sendo respondidas? Deixe aqui nos comentários o que você está achando desse vídeo. E se estiver gostando, não esqueça de sentar o dedo no like. É você ajudando o canal. Muito obrigado! Aqui a pergunta vem de VR Vida Rural. Amigo, quando é a hora certa de entrar com o trabalho de subsolagem? Normalmente depois do inverno, quando começam as primeiras chuvas, no início da primavera, aonde que as raízes já perderam uma certa eficiência e você rompe o solo e com as primeiras chuvas ela vai crescer e tendo melhor aproveitamento. Mas com o terreno muito seco é difícil, então espera as primeiras chuvas e depois entra. O ruim é que vai coincidir com várias operações que você tem no café, fica um pouco apertado, mas a hora certa é essa. O Giovanni Edílio tem uma pergunta que é dúvida de muita gente. O calcário é colocado no espaço entre o café ou debaixo do pé de café? O calcário, quanto mais você fizer ele em área total, melhor. Você direciona para debaixo do pé de café e acaba caindo uma parte dele no meio da rua. Agora, se a gente está num período muito de crise, onde as coisas estiverem muito apertadas, a gente faz só debaixo do pé de café. Mas é interessante ter essa cobertura geral. Ou então ser dispensado quando você faz análise de solo no meio da rua e ali está com os teores muito altos, um pH muito alto, aí realmente a gente acaba dispensando o calcário em área total e localizando só debaixo do pé de café. O Flávio de Souza pergunta, tem uma dúvida, após o plantio do café, quantos dias eu posso fazer uma foliar após o plantio da muda? Na verdade já está atrasado. A gente pode fazer um foliar nutricional quando ela estiver ainda no viveiro, ou antes de plantar. Você já vai nutrir para poder levar. Em seguida, a partir do momento que você plantou, já pode ser feito uma foliar com fungicida, com alguma questão nutricional, para justamente ajudar essa lavoura a desenvolver mais rápido. O João Júnior está meio confuso aqui, ó. É verdade que na aplicação via drenche não é bom colocar ácido bórico junto do verdadeiro ou outro fungicida e inseticida de solo? Ouvi dizer que o ácido bórico sequestra as partículas do verdadeiro. Isso não é verdade. Mesmo porque o ácido bórico ele não tem uma carga definida. Então não é nem positivo e nem negativo. Então não tem como. E vários trabalhos, pesquisas já feitas, comprovam que não atrapalha nada. Então você pode fazer o ácido bórico junto com o produto de solo sim. A dúvida agora é do Zé Luzia, que ele fala o seguinte. Gustavo, gostaria de saber mais sobre o ácaro vermelho, se tem alguma prevenção e o que podemos fazer para evitar, pois fazemos as foliares, a lavoura fica bonita e aí começa o calor, vem o ácaro e joga tudo para baixo de novo. Diz aí para nós, Zé Luzia do sítio Areia Branca, de Abre Campo, Minas Gerais. Ô Zé, o ácaro ele é difícil de você prevenir ele, tá? Alguns anos ele dá muito, alguns anos ele não dá nada. Então, uma das coisas que incentiva o ácaro a aumentar, as pulverizações com cobre. Só que o cobre ele é essencial porque tem um controle da foma. Então o que nós devemos fazer? Usar foliares com cobre até novembro, dezembro no máximo, de janeiro para frente, evitar aplicar cobre, com assim não aparecer o ácaro
que vai normalmente aparecer entre março, abril e maio. Então esse intervalo ele ajuda na prevenção do acro. E quando aparecer, entrar com a acaricida mais rápido possível, que ele não é difícil de controlar. Agora o Joaquim Bernardo tem uma pergunta bem polêmica. Boa tarde, Gustavo. Queria que você falasse mais sobre essa questão do glifosato. Como e quando poderemos usar? Essa pergunta é meio polêmica, porque sempre usamos o glifosato e agora implicaram com o glifosato. Quem comercializa café lá no exterior estão exigindo que não tenha resíduo de glifosato. Então tem alguns produtores optando por ficar 100% sem glifosato, mas alguns produtores que têm muita dificuldade de adaptar nisso trabalham com glifosato até a época de dezembro, janeiro, e no período de granação de janeiro até a colheita tenta evitar. Se não conseguir evitar, pelo menos no período um mês antes da colheita, que é o período de carência, você não utilizar de forma nenhuma esse glifosato. A pergunta do Edmilson é muito comum, o pessoal me manda muita pergunta desse tipo. Olá, Gustavo, tenho 1000 pés de café que vai fazer um ano em março e gostaria de saber se eu posso jogar o adubo 20-10-20. Para a gente fazer uma recomendação de adubação, é essencial uma análise do solo, é essencial conhecer, ter informações da lavoura que a gente possa calcular o adubo. Se a gente recomendar adubo sem algum critério desse, ao invés de ajudar, podemos até atrapalhar a lavoura, além do custo mais alto. Então, é importante sermos profissionais, independente do tamanho que estamos na cafeicultura. Trabalho com o quê? Análise de solo e recomendação agronômica, que você pode ter certeza que vai sair muito mais barato do que você pensa. Pessoal, olha a sugestão aqui da CMS Consultoria. Gustavo, que tal uma matéria sobre a experiência de arruação, assopração e a ausência delas, prós e contras, dados efetivos, viabilidade no Cerrado e demais regiões. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Miguel, que é engenheiro agrônomo, e esse ano ele fez um trabalho muito interessante, apresentou no Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira sobre esse assunto. E aí, Miguel, compensa ou não compensa arruar a lavoura, assoprar a lavoura e fazer essas varrições? Tá, justamente nessa linha a gente fez esse trabalho analisando os prós e os contras da arruação no café. E a gente conseguiu observar que não tem a necessidade de fazer essa arruação, essa sopração no período que antecede a colheita. Isso na mecanizado. Isso, na mecanizada. Exatamente, isso na cafeicultura mecanizada. A gente conseguiu observar que quando a gente realiza o processo de arruação, assopração, a planta ela apresenta uma temperatura mais acentuada quando a gente não realiza esse processo de arruação nesse período de colheita do café. E no pós-colheita, quando a gente trabalha com 4 passadas, com capricho a mais na arruação, então a gente consegue um café mais limpo e uma maior eficiência no recolhimento do café. Isso aí pode ser qualquer lavoura ou ela tem que ser dessecada antes, tem que fazer um trabalho antes para poder ficar apta a ter essa eficiência no recolhimento do café? Pode ser qualquer lavoura, pode ser uma lavoura vinda de safra zero, uma lavoura já em produção. O interessante é você realizar um bom controle de mato antes e trabalhar com uma máquina ajustada. E pode ser qualquer máquina para poder recolher esse café? O interessante é o produtor analisar se sua máquina está bem regulada e com uma boa eficiência, analisando se tem sobra de café após o processo de varrição. Aproveitando o Miguel aqui, eu vou fazer a outra pergunta que vai me ajudar a responder. É do Lucas Souza. Gostaria de ver num quadro demonstrando experimentos para podermos comparar a resposta da lavoura a diferentes tratamentos na prática. A exemplo do vídeo do canal onde a lavoura foi submetida a diferentes doses de nitrogênio. Ô Miguel, a gente aqui tem bastante ensaio, né, sobre nitrogênio. Conta um pouquinho pra gente como é que está acontecendo aqui na lavoura. É isso mesmo, Gustavo. A gente já vem trabalhando aqui na Sincafé há vários anos essas diferentes doses de nitrogênio. E a gente pode observar através de características como a coloração da planta, a área foliar, a matéria seca, o enfolhamento dela, o enfolhamento da copada e através do equipamento chamado clorofilômetro, além das análises de folha. Com isso a gente consegue observar, quando a gente trabalha com menores doses do nitrogênio, uma planta um pouco menos vigorosa, com uma área foliar mais baixa, uma coloração mais clara, quando comparado às doses ideais desse nitrogênio na planta. Essas doses variaram de quanto a quanto? Essas doses variam de 100 a 500 kg, sendo o ideal de entre 200 e 350 kg de nitrogênio por hectare. E dá diferença visual na planta?
dá muita diferença. Quando a gente trabalha com 100 kg por hectare ou até mesmo 0, né, que seria a testemunha, a gente tem uma planta com um vigor bem inferior quando comparado às doses ideais. Mesmo lavouras bem cuidadas, bem manejadas, essa diferença ela aparece? Quando a gente tem uma lavoura bem manejada, essa diferença tende a ser mais amena, porque a gente já tem um histórico de uma boa nutrição na planta. Certo. Então demora um pouco mais para a planta apresentar essas características. Então vamos ver lá no ensaio, ver se tem diferença mesmo. Vamos lá. Gustavo, essa parcela, por exemplo, ela recebeu 0 kg de nitrogênio por hectare. Esse ano não teve nenhuma adubação nela? Nenhuma adubação. Tá, mesmo sendo bem manejada a lavoura, já dá os sintomas, né? Exatamente. De amarelamento bem claro. Exatamente, a gente consegue observar uma coloração mais clara da lavoura, uma desfolha mais acentuada quando comparada às demais parcelas. Vamos ver com 100 kg de nitrogênio então. Aqui com 100 kg de nitrogênio já é possível ver esverdeou mais, mas ainda tem pontos amarelos, né? Exatamente, a gente consegue ver um ganho em coloração, porém alguns pontos ainda mais claros. E a gente consegue observar também um enfolhamento e um vigor mais na planta. Isso, e um crescimento menor comparado com os outros, mas maior do que com 0. Exatamente. Vamos ver agora com 200 kg de nitrogênio. Seria mais na frente aqui. Com 200 kg de nitrogênio já não está vendo mais aquelas folhas amarelas destacando como no 100 e no 0, né? Exatamente. Tem uma coloração um pouco inferior do que as demais, porém com um tom bem mais escuro do que as de 0 e 100 kg por hectare. Então, ou seja, 200 já começa a misturar um pouco com os melhores tratamentos. Exatamente. Beleza, vamos ver agora o 300 kg de nitrogênio. Miguel, já é mais difícil ter diferença aqui. Aqui é o 300 kg de nitrogênio. Isso mesmo. A gente já consegue ver uma copada mais enfolhada, um enfolhamento maior de toda a planta e um tom mais vigoroso dela. Certo. E 400 kg de nitrogênio já é a partir daqui. Exatamente. Aqui já está mais bonito mesmo. Bem mais bonito. E parece que você segurou mais carga. Pressão. Sim, consegue ver sim. A gente consegue observar uma maior carga para esse ciclo e um bom desenvolvimento vegetativo e uma melhor cor que a lavoura apresentou para a gente. Então, ou seja, mesmo com a carga maior, ele segurou mais o enfolhamento por causa da dose mais alta de nitrogênio. Exatamente. E uma dose acima, né, que a gente nem costuma recomendar, que seria 500 kg de nitrogênio. 500 kg de nitrogênio. Não tem muita diferença do 400, não. Mas visualmente não tem. Vocês viram diferença entre o 400 e 500? Nesse caso aqui a diferença foi muito pouca. A gente pode observar que em algumas cultivares maiores dosagens de nitrogênio fica mais interessante do que menores. Em algumas outras cultivares doses menores de nitrogênio saem melhor. Isso também vai muito do clima da região. Em climas mais frios, menores doses de nitrogênio costuma segurar mais a produtividade do que com climas mais quentes. Climas mais quentes, mais amenos, geralmente doses mais altas de nitrogênio fica mais interessante. E assim, nós encerramos o nosso vídeo Tira Dúvidas. Se você gostou, não esqueça de sentar o dedo no like. Muito obrigado por nos acompanhar, um grande abraço e até no próximo No Pé do Café, o canal do Cafeicultor. Central do Adubo, referência em nutrição de plantas. Simonésia, Caratinga e Manhuaçu. Keep Green, sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva. Um produto ICL, impacto para um futuro sustentável. A ICL, uma empresa focada em soluções impactantes e inovadoras para nutrição e fisiologia de plantas, apresenta o Keep Green, o primeiro biofertilizante da ICL a nível mundial que inaugura a família BIOS. O Keep Green reduz estresse térmico e hídrico, proporciona maior concentração de clorofilas nas folhas, favorece a abertura e o controle estomático do seu cafeeiro. Keep Green, sinal verde para uma planta mais vigorosa e produtiva.